Oi, gente, tudo bem? Boa tarde, bom dia, boa noite, horário que você estiver assistindo. No vídeo de hoje, eu estou com o professor Renato Horta, grande amigo meu, para falarmos um pouco sobre o início da graduação e essa trajetória importante que é extremamente significativa a nós, jovens advogados e jovens advogadas. Então, muito bem-vindo, Renato. A gente conversou um pouquinho antes e vamos trazer aqui para vocês algo que foi caro a nós em nossa trajetória. É, Alguns pontos que fazem a diferença quando a gente vai lidar com o cliente ou quando a gente vai entender a nós mesmos para lidar com o cliente. Então, Renato, bem-vindo. Esteja com a palavra para contar um pouquinho de quem é Renato Horta. Oi, Gabriela. Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Assim você falou. Bem, meu nome é Renato Horta, eu sou graduado em Direito, advogado, e estou aqui junto com a Gabriela na Comissão de Direito de Família da OAB Minas. Também sou professor, e a gente estava conversando antes, conversando sobre várias coisas, na verdade, né? Sim. Mas, enfim, uma delas foi a respeito dos meus anos iniciais na faculdade, logo após quando eu saí. E assim, eu tinha feito um comparativo com a Gabriela, no qual ela disse que sempre foi uma pessoa muito dedicada na graduação. E não é o meu caso, né? Eu tinha dito para ela, não é o meu caso. Quando eu saí do segundo grau e ingressei na faculdade, eu fiz inicialmente a extensão do segundo grau. Ou seja, a forma de portar, né? Aquela história de não estudar, de ir para a escola, de estar ali, né, conversando mais com os colegas do que prestando atenção na aula, de estar atrapalhando a aula, de não ser aquela pessoa mais dedicada do mundo. E isso foi toda a minha graduação. Eu só aprendi a estudar, na verdade, depois que eu saí. Porque aí começaram a aparecer os casos, começaram a aparecer os clientes, e aí eu tive... não é uma surpresa, porque eu também não era bobo, eu já tinha consciência disso. Eu fui perceber que realmente eu não sabia nada. E aí eu precisava de estudar. Então, assim, eu fui aprender a estudar, e aí eu formei em 2004, e até hoje eu me dedico diariamente aos estudos. Ao ponto da minha esposa até achar ruim comigo, que eu só fico preso nos livros, no computador o dia inteiro. Mas isso acontece, e o mais interessante é que enquanto na época minha da graduação, na época do segundo grau, era uma tortura, hoje é um prazer, né? A gente vai mudando também a forma com que a gente vê isso. E aí eu tinha comentado com a Gabriela que os meus primeiros anos aí na advocacia, eu abri um escritório junto com outros dois sócios meus, que eram colegas de faculdade, e foi anos difíceis com relação a conseguir clientela, anos difíceis com relação à questão de remuneração, e aí com o tempo as coisas foram melhorando. Eu também já tinha dito a Gabriela que eu fiz algo que hoje eu falo o contrário para os meus alunos, que assim que você terminar a graduação, se tiver condições, né, continue os estudos. Não foi algo que eu fiz. Eu fiquei mais de 10 anos fora da academia. Eu formei em 2014 e entrei no mestrado em 2015. Então, assim, foram 11 anos dedicados à advocacia. Eu já lecionava, mas dedicado à advocacia, mas sem investimento na academia. Isso me custou, não vou dizer que custou caro, porque eu não tive uma trajetória depois que eu comecei a lecionar tão difícil, mas me retirou algumas oportunidades. Eu poderia ter outras oportunidades se eu tivesse me dedicado mais a essa situação, que é a dedicar aos bancos escolares e ao título também. É importante ter o título, né? O título abre portas, e se é algo que eu posso dizer que o mestrado me concedeu, foi abrir portas. Sempre me abriu portas para várias coisas. Depois eu fiz outra especialização e tal. E desde então, né, eu venho me dedicando diariamente a essa história de estudos. E é uma coisa bem interessante, porque quanto mais também você estuda, você mais confiante é.
apesar de abrir margem para dúvida, porque você também percebe que cada vez mais você sabe menos, mas você fica confiante com relação àquele pouco que você sabe. E o mais interessante de tudo, você fica ainda mais confiante sobre aquilo que existe grande divergência sobre aquilo que o outro não sabe. Saber que você tem um limite, que você tem um conhecimento limitado, faz com que você também consiga enxergar no mundo e nas outras pessoas que elas também têm limites. Porque eu, na minha época inicial da graduação, eu sempre tinha um temor de, nossa, eu vou na audiência, mas e se eu não entender, né? Não conseguir nem compreender direito o que um juiz está falando? E se o advogado do outro lado apresentar uma tese que eu não tenho nem ideia do que é, e como que eu vou me preparar para isso? E isso me deixava muito tenso. E aí, com o passar do tempo e os estudos, aprofundamento dos estudos, você vai percebendo que não é bem assim. A primeira questão é que ninguém sabe tudo. E a segunda é que você pode saber bastante, só depende de você se dedicar aos estudos. No início parece torturante, mas alguma coisa para mim que me ajudou foi a capacidade de você estudar e de você pôr seus pensamentos no papel. Isso me traz um alívio, sabe, nos meus estudos. Quando eu também, às vezes, não concordo, ou então, às vezes, concordo demais com alguém e resolvo colocar isso num papel. Isso me traz um alívio porque eu consigo organizar as minhas ideias através daquilo. Então, assim, a minha história com relação à academia, logo após saiu a academia e dentro também dessa ideia de estudos foi essa. Interessante você falar isso, Renato, porque a gente fala, né? Eu falo bastante na nossa comissão, na série de vídeos que a gente tem sobre a advocacia 4.0, da importância do desenvolvimento das soft skills, que são as competências, as habilidades comportamentais e emocionais. E por que a gente foca nas soft skills? Porque as hard skills, ou seja, as habilidades técnicas, são arroz com feijão, né? Tem que ter, não tem como ter um advogado atualizado, né? Vamos dizer 4.0, sem ter a base, sem ter o estudo, sem lidar com esse estudo sozinho, né? Porque estudar é algo solitário às vezes, quando a gente está aprendendo, né, o conteúdo. Então, essa base, ela tem que ser feita. Essas hard skills, elas têm que ser desenvolvidas a todo tempo. E é interessante a gente pensar também, acima disso, que as soft skills, que são as habilidades comportamentais que fazem parte do nosso conhecimento hoje e da construção que nós temos feito enquanto advogados, né, que a gente tem buscado fazer, também são importantes de serem trabalhadas. Qual foi a importância para você, né, que foi um advogado que teve uma trajetória diferente da minha, das soft skills, das habilidades comportamentais? Então, essa é uma questão que até hoje ela tem relevância, não só no início, né? Eu digo nós como sociedade de forma geral, a gente exige um padrão de comportamento dos advogados. E é uma coisa cara na nossa profissão, até porque a gente vive de uma imagem, a gente precisa de ficar demonstrando o tempo todo que a gente está atualizado, que a gente entende do conhecimento, ou seja, não basta só ter, você tem que apresentar isso o tempo todo, você tem que demonstrar outras habilidades, essas habilidades aí relativas à fala, uma fala bem compreensiva, uma fala bem concatenada. Então, assim, é algo que não vai acabar, que não acabou simplesmente porque, olha, agora ele já tem 15 anos de advocacia, já tem 7 anos que leciona, então tá tranquilo. Não, não tá tranquilo, não. Não tá tranquilo, não. Isso é todo dia. Essa habilidade você tem, que se você não tem, se você ainda não tem, ou você tem, né? Você pode até não estar aplicando ou ter alguma dificuldade. É treinamento. É com o tempo. Uma coisa que o advogado tem que ter e faz parte da advocacia é coragem. Então, assim, se você é advogado, você já tem coragem. Então, pronto, você já tem o que é necessário para começar. Agora, é treinamento, é se educar o tempo todo para isso. Claro que você vai formar uma imagem sua, você tem em sua cabeça uma imagem que você quer formar. Eu quero ser aquele advogado que vai ser um advogado que ele é mais conservador.
uma pessoa que ela é mais séria. Não, uma pessoa que ela é mais descolada, é aquele advogado que está mais atento às inovações. Então, depende qual estilo você vai ter. Falando de mim, eu tive um problema, Gabriela, que é o seguinte. Pior que eu não vou achar aqui. Até eu procurar, já acabou. Mas depois eu te mostro, se você quiser, para você colocar até no seu vídeo. A minha foto de quando eu formei. Eu formei com 24 anos. Mas se você ver a minha foto, você vai me dar 18. Isso na advocacia é terrível. Por que isso na advocacia é terrível? Como eu te disse, eu tinha um escritório com outros 2 sócios. E aí, quando eu chegava algum cliente e marcava um horário comigo, ele entrava na sala, não tinha secretário, ele entrava na sala e a primeira mesa era minha. Aí ele chegava e falava assim, eu queria falar com o doutor Renato, ele está aí. Porque ele sempre me imaginou que eu era ou secretário ou então estagiário, que ali estou ainda nos anos iniciais da faculdade. Isso simplesmente pela aparência. Isso com o cliente. Isso dentro da audiência também, eu já tive vários problemas assim. Por isso que eu me dedicava demais, estudava demais. E às vezes eu era até ríspido ou prepotente em algumas audiências em razão disso. Porque eu via ali a necessidade de provar o tempo todo que eu era capaz. E eu via que aquilo ali decorria de uma questão só, aparência. Só por causa da aparência. Eles olhavam para mim assim e falavam assim, que esse menino aí já formou? Será que ele formou? Então isso aí foi uma questão recorrente nos meus anos iniciais. Por isso que essa história de você ter aí desenvolvimento de suas capacidades, uma postura, uma imagem que você quer apresentar, para mim, nos anos iniciais, foi extremamente importante. Hoje ainda é. Eu não faço o que a Gabriela fala para fazer. Ontem eu vi o seu vídeo, tá? Mas acho que ela tem razão. Minha irmã puxa minha orelha, minha irmã mexe com marketing digital, ela puxa minha orelha demais. Que ela fala assim, Renato, você tem um Instagram, tem alguns seguidores, só que você brinca demais lá. E aí você não consegue vender nem o seu peixe como professor e nem o seu peixe como advogado. Ali é um perfil simplesmente pessoal e que não vai lhe trazer nenhum retorno imediato. Mas também ali é um lugar onde eu acabo brincando com as pessoas, que são alunos amigos, são amigos igual a Gabriela e outros amigos que estão lá. Talvez eu tenha que aprender um pouquinho mais com você, Gabriela, a tentar melhorar essa questão que também é importante, né, profissionalmente falando. É engraçado porque com a rede social, né, e se eu posso dizer que teve algo bom nessa pandemia, né, tirando todas as coisas de fato ruins, foi a aproximação do advogado com a rede. Porque coisas que talvez alguns faziam de maneira esparsa, todo mundo veio a fazer, que é o marketing de conteúdo, que é utilizar a rede como vitrine. Se você viu meu vídeo ontem, o 4P dos pontos importantes do marketing de conteúdo é a praça, onde você vai mostrar o seu conteúdo, onde você vai mostrar o seu trabalho. E nós mostramos na rede, né, que é muito fácil. E nós estamos na era do compartilhamento, então uma coisa que você posta e é viral, todo mundo compartilha, e às vezes de um dia para a noite você pode ser famoso, né? Isso depende da qualidade do seu post e outras variáveis. Mas é interessante que essa postura, para você, né, que tem cara de jovem, advogado até hoje, foi muito cara, e creio que para todo mundo porque a nossa postura, tanto na rede quanto pessoalmente, influencia muito na forma como a gente trata as pessoas, na forma como a gente é tratado. Eu, por exemplo, por muitas vezes chego em alguns lugares e perguntam se eu sou estagiária, né? Se eu sou a cliente ou a filha da cliente. Então, nós temos que nos colocar no nosso lugar. Não é com prepotência, mas reduzindo a nossa significância, né? Nós sabemos que nós somos advogados, mas também temos o local de pessoa, né? Que está aberta a aprender nesse todo da vida, mas nesse todo inicial também, nessa parte inicial da nossa carreira. Porque eu creio que, com humildade, a gente consegue se espelhar, né? E ser motivado com grandes inspirações que a gente tem hoje. Por exemplo, na nossa comissão, que é a comissão de família, tem vários advogados mais experientes que eu, em que eu me espelho, né, para a minha atuação. E na internet eu tenho certeza que você que nos assiste tem os seus espelhos também.
mas imprimindo a sua personalidade, as suas características, isso vai fazer com que a sua atuação seja diferenciada, porque ela tem um ponto importante, que é você. Então, creio que essa análise da postura é importante, e com a internet a gente tem até um pontapé inicial, um auxílio, né, para fazê-la. E outro ponto que eu gostaria de perguntar para você, e que a gente já conversou antes, é sobre o seu processo com a escrita, né? Porque você tem um quadro, né, na nossa comissão falando sobre artigos científicos. Como foi isso para você, Renato? Assim, primeiro que, como eu já tinha dito, na época da faculdade, eu não era dos alunos mais dedicados. E logo que eu saí da faculdade em 2004, eu não me dediquei à escrita, não me dediquei ao estudo acadêmico, nada disso, né? Eu fui advogar aí por 15 anos, comecei a lecionar antes, em 2007, eu comecei a lecionar, lecionei de 2007 até 2011, apenas com a graduação, em um curso técnico. Depois eu lecionei na Academia da Polícia Militar em 2014, quando então lá as coisas mudaram, mas veja que não foi um incentivo para a academia, ou não foi um incentivo à escrita, foi um incentivo pelo título. Lá eles passaram a exigir que tivesse um mestrado para você lecionar na Academia da Polícia, e era um lugar que eu queria continuar lecionando. Então aí eu resolvi, eu nem sabia o que era, eu tenho que ser sincero, não sabia de nada, não tinha noção do que era. Eu imaginava, mestrado desse negócio é igual à faculdade, eu vou ter que fazer o quê? Um vestibular para entrar? Como é que funciona esse negócio? Não tenho a menor ideia. E aí, eu conversando com outros amigos que já tinham aí um mestrado, doutorado, minha esposa já tinha um mestrado, MBA, essas coisas. Aí elas foram falar, Renato, não é bem assim não, viu? Te falar, se você ficou esse tempo todo e não construiu um currículo, a sua dificuldade para ingressar no mestrado vai ser muito maior. E o currículo, eu falo, eu tenho um currículo, eu já lecionei, eu trabalho. Não. É um currículo acadêmico. Se você não tem esse currículo acadêmico, eu monitoria, Gabriel, monitoria, que é isso? Não. Eu fazia isso na faculdade de jeito nenhum. Fazia nada disso. Aí eu não tinha nada, ou seja, nada, sabe? Zero. Esse é Renato em 2014, quando eu comecei a pensar nisso. E aí eu fiz uma matrícula não, fiz uma disciplina como ouvinte na PUC, uma disciplina de Direito Administrativo, com o professor Edmur Ferreira de Farriria, né? E, na época, dentro da sala de aula, né, a gente discutia bastante, ele gostava dos meus argumentos, e um dia até na lanchonete da PUC, aí ele chegou para mim e falou assim, Renato, tem um edital aberto para um artigo, você gostaria de escrever? Claro que eu gostaria de escrever. Eu até falo isso lá na coluna que a gente tem lá no Instagram da comissão. Se você chegar para qualquer pessoa e falar assim, olha, você quer escrever um artigo científico? Ela imagina um artigo científico, pensa num cojur e fala, uai, eu quero, esse negócio é legal, hein? Só que eu não tinha noção nenhuma de como funcionava isso, não tinha noção nenhuma com relação às técnicas. E foi justamente o professor Edmur que foi quem foi me ensinando com muita paciência. É uma pessoa extraordinária que eu tenho um convívio até hoje e me ajudou com muita paciência. Além dele, também tem a professora Marinela, também espetacular, uma das mulheres mais inteligentes que eu já conheci na minha vida. Não vou falar mulheres, não, uma das pessoas mais inteligentes que eu já conheci na minha vida. E assim, a partir daí ele começou a me ensinar e a gente escreveu e conseguimos aprovação nesse primeiro artigo que eu escrevi. Aí depois eu, de forma pretensiosa, escrevi um artigo falando sobre a lei geral da Copa, naquela época que ainda tinha Copa. Eu consegui a publicação, foi a primeira publicação minha em uma revista científica. E daí depois, no semestre seguinte, eu fiz uma outra disciplina isolada com o professor Edmur. E ele me convidou para uma coletânea de artigos que ele estava coordenando junto com os alunos. Eu não era, né, aluno regular do mestrado na PUC, aliás, nem fiz o mestrado na PUC. E ele me convidou para escrevi também, publiquei outra, e até que eu ingressei no mestrado da Universidade FUMEC, isso em 2015.
E lá tem um professor, eu também tenho que falar o nome dele, porque já que a gente está aqui conversando também com os professores, tem que dar todos os créditos aos meus professores, aos quais eu também admiro muito, que é o professor Sérgio Zandona. Esse cara, ele é uma máquina de publicação. E assim, ele exige esse comportamento de todo mundo que está lá no mestrado da FUMEC. Então, se você for pegar o currículo de todos os alunos que fizeram mestrado na FUMEC, você vai ver que o nível de produção é bem alto. Isso porque ele exige isso o tempo todo, sabe? E eu acho que ele me contaminou com essa doença, claro que no lado positivo, mas ele me contaminou com essa doença e a partir de então eu passei a escrever desenfreadamente. Para você ver como é que a gente vai ficando bobo também com relação a isso, quando eu concluí o meu mestrado em 2016, eu falei assim, beleza, concluí o mestrado em 2016. Qual que é a minha meta? E eu sempre publiquei, né? Todo semestre publicava vários artigos e eu impus uma meta a mim, quer dizer, 2 metas, na verdade. Depois eu ampliei essas metas. A meta era, em 2017, publicar em revista científica 12 artigos, isso me faz publicar um por mês, concluí. Em 2017, eu publiquei 12 artigos científicos em revistas, porque eu não queria mais em congresso. É um preconceito. Mas, enfim, aí eu queria em revistas. Aí, depois disso, eu me pus o objetivo de publicar em todos os extratos qualis, da A1 até a B5. Aí também concluí. Só que ainda faltava fazer publicação em revista internacional. E aí eu consegui isso no início desse ano também. Então, assim, eu fui impondo metas para mim com relação a essa questão de produção e com relação à escrita, porque você só vai melhorar e você só vai aprender fazendo, né? Tem uma questão que a gente tem que estar bem atento, que é o seguinte, e eu às vezes, eu vejo isso difícil, principalmente para aquelas pessoas que estão iniciando a escrita. Crítica. Você tem que aceitar e absorver o máximo possível da crítica. Quando o professor ou um revisor ele aponta uma crítica, não é que ele está querendo falar que seu texto é ruim, não. Muito antes, pelo contrário. Porque já teve casos em que eu fiz revisão de artigo que eu larguei ele de mão na introdução. Se eu li até o final e fui apontando, é porque eu acho que ele só acho que precisa melhorar. E é assim que eu vejo os revisores fazendo. Se o revisor ele foi apontando para você, não é que ele está querendo dizer que é ruim, que ele vai dar pau no seu artigo. Não é isso, não. É que ele está tentando melhorar. E se você conseguir internalizar isso e compreender isso, o seu próximo vai ser melhor ainda. E depois melhor, e melhor, e melhor. Ninguém sabe. Ninguém nasceu sabendo, não. A gente vai aprendendo. E eu erro todo dia também. Eu me dedico bastante à escrita, mas eu erro todo dia. E outra questão também, Gabriela, que eu fui percebendo com relação à produção e à própria escrita, né? Eu falo isso quando leciono algumas questões direcionadas a empreendedorismo, mas, enfim, você tem que estar na trilha. Para que você consiga encontrar um problema interessante para ser trabalhado em um texto, você tem que estar na trilha. O que eu estou querendo dizer? Se você está deitado na sua cama ou numa rede curtindo o dia, é ótimo, faça isso sim. Mas ali não vai pintar uma grande ideia para que você resolva através de um artigo científico, não. Se você está estudando, dedicando ali a algum tema, uma hora ou outra vai aparecer um questionamento em sua cabeça. E ele vai ser o tema do seu artigo. Então, assim, eu lecionei na segunda-feira para a turma de pós-graduação do IEC aqui da PUC. E, claro, eu fiz uma revisão, tá? Até um livro da professora Maria Beatriz Berenice, né? Maria Berenice Dias, e aí ela colocou alguns apontamentos que me fez pensar de forma contrária ao que ela estava sugerindo. E eu pensei, olha, e eu tinha acabado de terminar um artigo, eu pensei, olha, já tenho tema para o meu próximo. Então, eu fico emendando um no outro, mas é porque eu gosto de escrever. Aí você fala assim, esse cara é louco. Não é não, não é não. Sabe o que é? É porque quando você vai aprendendo a escrever, você escreve com uma maior facilidade, através das técnicas, é claro. Você escreve com uma maior tranquilidade. E sabe aquela primeira ação sua, que você, como advogado, teve pedido deferido, que você não coube em si mesmo, mas se aguentou? Tipo assim, não posso sair falando para todo mundo, nossa, estou super feliz, ganhei, que o pessoal vai achar ridículo, sabe isso? É isso que eu sinto em cada publicação que eu consigo. Eu já com o tempo você vai esquecendo isso com as petições, né, com os seus processos, mas ainda conservo isso comigo com relação às publicações. A cada revista interessante, sobre um tema interessante, uma proposta diferente que eu faço, e ela é publicada, eu fico super feliz.
Hoje em dia a gente tem aí a rede social, né? Eu mando para todo mundo, olha aí, publiquei, a maioria do pessoal nem lê. Mas eu falo assim, olha aí, que interessante o tema. Isso me traz uma satisfação. Então, uma satisfação aquela pessoal mesmo. Traz retorno financeiro, Renato? Não, traz não, uma satisfação pessoal de você entender, você ver, né, que aquele seu pensamento que lhe tomou algum tempo, que foi necessária uma grande dedicação para que você conseguisse desenvolver um bom trabalho, foi reconhecido. Então, essa satisfação, ela é muito boa e, assim, é uma satisfação, às vezes, que supera até a questão financeira. Simplesmente saber, poxa, essa minha ideia aqui, que eu achava que, né, eu estava viajando demais, olha, ela foi reconhecida por uma revista, inclusive, publicada. Outras pessoas podem ter acesso, concordando ou não, está ali publicado e, assim, eu até digo isso quando eu falo das minhas publicações, eu aceito todas as críticas, porque ela não vai ser a última. Com a sua crítica eu posso melhorar e fazer um artigo ainda melhor, ou então um livro ainda melhor, ou qualquer texto ainda melhor do que aquele que eu inicialmente escrevi. É interessante porque quando a gente começa a escrever, né, eu tive essa oportunidade na graduação, e diferentemente de você, né, e escrevi alguns artigos aí nesse primeiro ano de advocacia. E quando a gente começa a escrever, às vezes a gente está numa caminhada, às vezes a gente está no banho, aí vem a ideia e você precisa reduzir aquela ideia no papel. E quando você senta para fazer, o negócio desenvolve. Mas se você não tiver, igual você falou, na trilha, buscando algo, essa ideia não vai surgir. Nem no banho, nem na cozinha, nem em lugar nenhum. Então, quando a gente está buscando e tem dúvidas, as coisas vão fechando no nosso cérebro, né? E fica mais fácil reduzir a papel. E quando a gente tem o apoio de outras pessoas, como hoje, por exemplo, nós temos uma série de vídeos em que você ensina sobre artigo científico, conta um pouco das suas experiências, é até mais fácil a gente reduzir essas ideias a papel, né? E para finalizar o nosso vídeo, Renato, eu gostaria de pedir, eu sei que você já deu várias dicas aqui, muito caras, a qualquer pessoa que queira iniciar a escrever academicamente. Mas 3 dicas que foram muito, muito, muito essenciais para você na escrita, que você poderia compartilhar com todo mundo que está assistindo esse vídeo. Olha, a primeira delas é você ter vontade, você querer fazer. E você entender que é algo que, assim, eu vejo em 100%, e eu me incluo dentro desse 100%, que é o seguinte, para escrever artigo científico não é escrever um bilhete para sua namorada. Não é você sentar na frente do computador e falar, qual que é o tema? É esse? Divórcio? Ah, beleza, deixa aqui. E sair escrevendo, né? A gente até tem uma brincadeira que a fonte é vozes da minha cabeça, não é isso mesmo? Não, isso não existe. Isso não existe. Se você está querendo fazer isso, é melhor escrever um romance. E eu estou falando com uma pessoa leiga, porque com certeza para escrever um romance você tem que ter pesquisado também, senão você vai sair escrevendo sua cabeça, não. Então, assim, o artigo científico ele não é diferente. Você precisa de pesquisar bastante. Então, assim, a primeira dica é querer, essa é a primeira que você tem. A segunda é se dedicar a ler e ler outros artigos. Como é que você vai querer escrever um artigo sendo que você nunca leu um artigo na vida? O artigo, a forma, a estrutura dele é completamente diferente do que você está acostumado a ver, inclusive, em livros. Livros têm ainda uma ideia semelhante, mas a menos que você consiga compreender ele como um todo. Porque o artigo científico, ele é curto, então ele vai ter aí entre 15, talvez 30 páginas. Ele é um texto curto e extremamente profundo. E você vai observar que mais importante do que, inclusive, a tese que você vai levantar ali, o problema que você vai expor e as hipóteses que você vai estudar, é a profundidade e o caminho científico que te levou a ele. Para que você consiga responder aquele problema, qual foi o caminho que você traçou? Nesse caminho não pode ter ruído. Ele tem que ser um caminho linear. Ainda que você tome um caminho diverso de que outros já tenham tomado sobre aquele tema, não quer dizer que está errado, desde que as ideias sejam concatenadas. Né? Então, na hora que for montar o seu texto, você tem que imaginar o seguinte, eu tenho um problema. Qual é a forma de eu resolver esse problema? Ou formas de resolver. Tá, e qual que é o caminho que eu tenho que seguir para chegar até essa solução? Isso tem que estar na sua cabeça antes.
Então, nós temos aí a vontade, nós temos aí o estudo e o planejamento. Você precisa planejar antes de escrever. Não dá, quer dizer, até dá, mas vai te tornar mais difícil você ir se organizando dentro da escrita. Isso não quer dizer que, olha, Renato, eu fiz um planejamento, mas eu estou escrevendo aqui, estudei mais e tal, e estou começando a mudar de ideia. Ótimo, não tem problema. Não tem problema. Mas você tem que partir de um planejamento. É a mesma história que não dá para você, né, construir uma casa sem ter ali uma planta. Até dá, Renato, dá. Mas compara um que teve uma planta toda bonitinha feita, né, e executado, e um outro sem. Compara a qualidade, compara a beleza. Eu acho que não vão ser iguais. É a mesma coisa para a escrita. Dentro dos artigos científicos, né, que eu estou dizendo. Dentro da produção científica é a mesma história. Então, seriam essas 3 dicas. Dicas muito valiosas, né? Porque estou aqui pensando que inconscientemente eu já faço isso, a ideia do planejamento. Todo artigo que eu tento escrever ou toda ideia que eu tento colocar, até em petição, eu tento colocar no início um sumário. Esse sumário vai ficar lá? Não vai ficar lá, mas é o meu roteiro do que eu estou pensando em escrever, da ideia que eu estou pensando em sustentar, né? Porque o artigo também é uma sustentação de ideias que nós acreditamos. Então, muito valiosas essas dicas para quem deseja ingressar na vida acadêmica ou para quem deseja expor as suas ideias ao mundo, né? As quais são muito valiosas e merecem ser expostas. E essa foi a nossa conversa de hoje. Eu espero que você tenha gostado. Muito obrigada, Renato, por compartilhar um pouquinho com a gente da sua história, da sua trajetória profissional, acadêmica. Foi muito caro para mim. E muito obrigada a você que nos assistiu. Eu espero que você acompanhe os próximos vídeos, esteja gostando. E é isso. Até mais. Tchau, tchau. Tchau.